Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Wagner Rodrigues, sou otorrinolaringologista. Eu vou falar um pouco hoje para vocês sobre algumas semelhanças entre a epidemia que ocorreu há 100 anos atrás com a epidemia atual. Bom, a epidemia que ocorreu há 100 anos atrás, a chamada gripe espanhola, não foi causada por um coronavírus, mas foi causada por um vírus influenza. Tá? Ela tem esse nome porque ela foi primeiro noticiada na Espanha. A gente tem que entender o contexto que essa epidemia ocorreu. Tá? Então, é muito provável que ela tenha se originado no Kansas, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial bem no final, no seu último ano, em 1917, 18. E a partir daí, da entrada dos Estados Unidos, esse vírus ele se espalha por toda a Europa. E depois da Europa vai para a África, principalmente para o norte da África, e depois vem para a América do Sul. Tá? Então, a gente tem que pensar que a Primeira Guerra Mundial matou em torno de 10 milhões de pessoas na Europa. A gripe chamada espanhola, ela matou em torno de 20 a 50 milhões de pessoas. E por que ela foi primeiro noticiada na Espanha? Porque a Espanha era um país neutro no conflito e tinha uma imprensa livre. Então a imprensa começou a noticiar e acabou ganhando esse nome, né, de espanhola, tá? Simplesmente. Mas ela tinha alguns pontos que a gente lembra muito, né? A nossa epidemia atual. Primeiro que quando ela surgiu, ninguém dava muita bola para isso, né? Só davam bola para quando começaram a ter centenas e milhares de mortos em todos os países que ela surgiu. Tá? No Brasil, você tem alguns focos iniciais. Primeiro, chegou através de um navio chamado Demerara, que partiu de Liverpool. Depois de Liverpool, desceu para Lisboa. E de Lisboa chegou ao Recife, onde começaram os primeiros casos. Depois Salvador, Rio de Janeiro. Por onde esse navio passou, deixou rastros de morte, né? Até chegar no Uruguai, onde ele foi depois impedido de seguir assim, viagem, porque tinha vários passageiros mortos e vários doentes também. Então, assim como a Covid-19, começou primeiro nas grandes cidades e próximas ao litoral, e depois ela foi se interiorizando para o Brasil, né? Foi depois chegar no Mato Grosso, depois de vários meses, até anos. Tá? E ela teve alguns períodos de maior infecção e de maior gravidade. A gripe espanhola teve 3 picos. O primeiro que foi mais leve até, o segundo foi muito forte, foi muito intenso e provavelmente foi uma cepa do influenza que acabou tendo uma mutação, tornando ela muito agressiva, onde matou a maioria das pessoas. E depois, o último pico, um terceiro pico, foi um pouco mais leve, e depois desse último pico ela desapareceu. Tá? Morreram muitas pessoas jovens, né? Só que a gente tem que pensar que no início do século XX a média de vida da população era em torno de 44, 45 anos. Então tinha poucas pessoas que chegavam até os seus 60, 70, 80 anos, eram muito poucas. Você tinha um quadro que as pessoas morriam de forma muito rápida, né? Então a pessoa começava a passar mal em um dia e depois de 2, 3 dias ela já evoluía com óbito. Ela ficava com muito cianótica, ou seja, ficava roxa porque faltava ar dentro dos pulmões.
e provavelmente rompiam os capilares, os vasos dentro dos pulmões, essa pessoa acabava retossindo sangue junto, tá? As crianças também foram acometidas, mas menos do que se poderia esperar para um vírus. A Covid hoje, a gente sabe que tem muito idoso que é muito comprometido, os jovens também são, mas crianças são mais poupadas, né, também. E a gente está vendo que parece que o segundo pico que está tendo agora, ele está sendo muito mais grave, muito mais intenso, com o surgimento de novas cepas, causando um grande número de óbitos agora, né? A gente vê em vários países isso que ocorreu. Agora, provavelmente não morreram tantas pessoas atualmente como morreram na época da gripe espanhola, porque hoje a assistência médica é muito maior, tá? Então você tem hoje UTIs, leitos intensivos, que naquela época não existia, semi-intensivos também, você tem vários medicamentos que surgiram nos últimos 100 anos, antibióticos, ou seja, você tem um arsenal terapêutico muito grande. Provavelmente, se esse vírus, o SARS-CoV-2, surgisse alguns anos atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, teria matado muito mais pessoas, tá? Isso aí é sem dúvida nenhuma. Outros pontos também, isso aí é comum até de outras epidemias, surgiram alguns medicamentos que curassem, né, que curavam a gripe. Então, naquela época surgiu uma droga chamada gripina, que segundo as pessoas e segundo até a propaganda, falava que curava a gripe, e é claro que não, né? Assim como você tem hoje alguns medicamentos que o pessoal usa para tratamento preventivo, que serve para absolutamente nada. Até teve, nessa época, até as pessoas tomavam aspirina porque falavam que melhorava, quinino também falava que melhorava. Então, infelizmente, quando você não tem uma alternativa, né, uma droga boa que funciona, as pessoas tomam simplesmente qualquer coisa porque alguém ouviu falar, vizinhos, enfim. Outra coisa também é que as pessoas acham que esse negócio de fechar comércio, fechar escolas é uma coisa nova. Na verdade, não. Você já teve isso em outras epidemias e aconteceu também nessa epidemia de gripe espanhola no Brasil, tá? Outra coisa também que ocorreu naquela época, hospitais ficaram superlotados, sem vagas para as pessoas. Funerárias também absolutamente sem nenhuma condição de enterrar as pessoas à medida que elas faleciam. Isso que a gente vê hoje muito no Amazonas, por exemplo. Era muito comum naquela época quando as pessoas morriam dentro de casa, porque não tinha nenhuma assistência, eles colocavam os corpos para fora das casas e depois as pessoas passavam recolhendo esses cadáveres com carroças, bonde, no caso do Rio de Janeiro. Então, foi uma cena até dantesca, né, para a época. E, infelizmente, quando a gente ouve falar de gripe espanhola, é uma coisa que parece que passa, né, assim, né, algo que parece que foi uma gripe que matou muita gente e ninguém fala da importância dela. Foi muito importante, tá? Algumas pessoas famosas da época também faleceram, como teve hoje, né? Então, você pegar, por exemplo, o presidente eleito no Brasil, Rodrigues Alves, faleceu de gripe espanhola, o grande Max Weber também,
faleceu de gripe espanhola, teve várias outras pessoas, então pegou todas as classes sociais, como o SARS-CoV também pegou. Tá? Então, na verdade, esse vídeo é para mostrar que esses ciclos de epidemias ocorrem mesmo na humanidade e vai passar. Hoje a gente tem um trunfo muito grande que é a vacina e a gente até consegue saber o comportamento aí do vírus, as mutações que esse vírus passa, a gente podendo ter um combate mais efetivo, tá? Então é isso, vai passar. Todos fiquem tranquilos e todos cuidem-se. Cuide um do outro. Utilizem máscaras, mesmo os que já tomaram a vacina. Ok? Tchau.